Hoje nós estamos com um tema muito interessante. O que a alimentação tem em relação a correr bem? E eu venho com 3 sacadinhas que podem ajudar aí na sua qualidade de vida, no seu treinamento de corrida. Então, é um prazer a sua presença aqui. Então, e também quem faz parte da mentoria, a live já fica disponível lá na plataforma da mentoria para todos os alunos assistirem a hora que quiser, o momento que quiser. Afinal, eles têm lá à disposição 1 ano de plataforma para usar e abusar. Então, para você que está chegando e não me conhece, meu nome é Júlio Coelho, eu sou treinador de corrida, o tema aqui é corrida, hoje com esse tema muito interessante. O que a alimentação tem em relação a correr bem? E eu já diria logo de cara, assim, tudo a ver, tem tudo de bom. Uma boa alimentação tem uma influência diretamente com a corrida, com a qualidade de vida, com a performance. Mas, antes de entrar nesse assunto, eu quero só dar uma passadinha assim, por que tem pessoas, algumas pessoas têm certas dificuldades para se alimentar bem? Tudo que eu vou falar aqui hoje, eu coloquei 2, 3 exemplos, 3 pontos importantes para que também não fique uma coisa muito longa, de uma forma simples a gente consegue ir transmitindo aí um conteúdo bacana para você que está assistindo. Então, por que as pessoas têm uma certa dificuldade para se alimentar da forma correta, de uma forma boa? Uma lista enorme com vários motivos, vários problemas, mas um deles que eu quero citar, um deles é a falta de consciência da importância da boa alimentação. Isso é uma questão, assim, realmente eu vivencio isso no meu dia a dia, nos treinamentos, nos projetos que eu faço, nos eventos que eu faço, e eu noto claramente que, às vezes, falta consciência do quanto é importante você se alimentar bem, você ter uma boa alimentação. Uma boa alimentação, ela pode custar caro, mas ela não necessariamente precisa custar caro. Você pode se alimentar muito bem, de uma forma barata, e você pode se alimentar muito bem quando você amplia, aumenta a sua consciência em relação a isso e percebe o quanto é importante você ter uma boa alimentação para o seu rendimento no seu treinamento, para a sua qualidade de vida, para o seu dia a dia. Isso é uma questão realmente de consciência. Se você procurar um pouco se conscientizar em relação a isso, você já melhora bastante a sua alimentação. Um outro motivo que as pessoas sentem essa dificuldade é quando ela perde o foco, né? Ela perde o foco em relação à importância. Então, às vezes, ela até assiste lá um vídeo ou pega uma informação aqui ou ali nas redes sociais, mas durante o dia a dia, no decorrer do dia, com o passar das horas, o estresse do trabalho, ela acaba perdendo foco, ela vai focar em outras coisas e deixa de lado a importância de uma boa alimentação, uma alimentação simples, fácil de ser feita. E o outro motivo também que eu quero colocar aqui é o excesso de tarefas. Pelo excesso de tarefas, essas pessoas que trabalham muito, têm a vida muito agitada, o próprio professor de educação física, né, que trabalha em 3, 4 academias, né, sai de um lugar, vai para o outro. É comum, para quem não sabe, mas na nossa área, professores de educação física, é comum você pegar o professor dentro do carro comendo um lanchinho, no intervalo de uma aula, lá na sala dos professores, no banheiro, sabe, comendo um sanduichinho. Por quê? Porque tem muitas atividades, dá muita aula, sai do lugar, e assim como o executivo, que tem muita tarefa, trabalha muito, está com o seu dia totalmente tomado e tem que descontar em algum lugar e muitas vezes deixa de lado a boa alimentação, não prioriza a boa alimentação. Então, esses são alguns problemas que as pessoas encontram de dificuldade.
Agora, como que o alimento influencia para uma boa qualidade de vida, para um bom desempenho esportivo, para o seu bom treinamento de corrida? O que que o alimento influencia para isso, quando você está fazendo uso de uma boa alimentação? Bom, a alimentação adequada é a maior geradora de energia para o nosso corpo. Então, parte desse princípio. Você precisa de energia para treinar. Com uma boa alimentação, você vai estar com boa energia para você conseguir suprir a demanda dos seus treinamentos. Então, esse é o primeiro ponto. O que mais? Ela ajuda na circulação sanguínea. O sistema cardiovascular garante transporte de sangue rico em oxigênio e nutrientes para todo o corpo humano, para alimentar os órgãos e se livrar do lixo que fica. Consiste de 3 tipos principais de vasos sanguíneos que formam um sistema fechado: as artérias, as veias e os capilares. Quando você está bem alimentado, você consegue fazer o seu sangue fluir legal pelo seu corpo, fazer o sangue sair lá do coração, bombear, descer pelas artérias, pelas veias, subir, descer, entrar para o sistema cerebral. Ou seja, você consegue fazer essa circulação sanguínea fluir melhor, e com isso é tudo de bom para o seu corpo. O que mais? A boa alimentação, ela abastece de substratos o sistema cerebral, e com isso você consegue manter a sua cabeça, sua mente, o seu cérebro mais ativo, o que é de tremenda importância, principalmente para quem pratica esporte, fora o que isso melhora a qualidade de vida. Então, o cérebro precisa ter alimento 24 horas ali, então, uma boa alimentação, você consegue fazer com que isso abasteça o seu sistema cerebral. Aumenta a imunidade, né? Então você consegue manter uma imunidade adequada para o seu corpo e evita riscos de doenças de todos os tipos. Eu estou falando de vários tipos, mas quero citar algumas muito simples. Poxa, um resfriado, uma gripe, simplesmente assim você evita riscos de doença nesse sentido. E também ela ajuda, né? A boa alimentação ajuda no equilíbrio corporal, que isso também é muito importante, né? Então, para quem está acima do peso ou para quem está abaixo do peso, quer achar o equilíbrio do corpo, nada melhor do que uma reeducação alimentar, e você, com a boa alimentação, você vai ter aí um equilíbrio corporal da forma adequada, dentro da zona normal de IMC, Índice de Massa Corporal, beleza? Agora eu quero mostrar, assim, algumas coisas, a consequência da má alimentação, que é dentro global, que eu estou falando, dentro de um generalizando, a maior parte da população não se alimenta adequadamente. Então, a má alimentação, que é o ponto principal. E quais são as consequências dessa má alimentação? Pô, eu poderia aqui falar de uma lista gigantesca também. Eu coloquei algumas coisinhas aqui, mas a má alimentação, ela prejudica, por exemplo, o problema de aprendizado. Então, isso já vem lá da infância, desde o nenezinho até a fase adulta, até o idoso, o problema de aprendizado. Isso tem uma relação direta com isso. A má alimentação prejudica o sono. Pô, essa semana nós tivemos uma aula aqui a respeito do sono, que é uma aula muito interessante em termos de rendimento. E a má alimentação prejudica demais o sono, faz com que você não consiga dormir bem, não aprofundar no seu sono, não ter sonos repousantes, e aí, com isso, você diminui o seu desempenho e por aí vai. A má alimentação promove o quê? Cansaço, né? Principalmente o que eu falei ontem, na live de ontem, ou na live de anteontem, se eu não me engano, é aquela fadiga da manhã, né? Aquele cansaço da manhã, você acorda e ainda fala, poxa, parece que eu nem dormi direito, né? Tem essa sensação, pô, será que eu dormi direito?
E aí, esse é uma das coisas que promove esse cansaço. E também prejudica demais o desempenho físico. Isso é notório. E assim, eu falo em desempenho físico, volto para falar da corrida, e eu vejo diariamente, isso é com frequência, como que as pessoas perdem parte principal de treino porque não se alimentou direito. Às vezes deixa de fazer uma marca boa, às vezes deixa de terminar um treino porque não soube fazer esse balanço energético entre treinamento e alimentação, um pré-treino, alguma coisa que você vai consumir durante o seu treino. Então, isso. O que mais que pode causar aí, né? Normalmente, quem se alimenta mal, como tem todos esses pontos que eu falei, principalmente quando vai para o sistema nervoso central, são pessoas que também têm uma tendência de adiar as suas atividades, de jogar coisas para frente. Deixa que eu faço para depois, eu faço a semana que vem. Então, a má alimentação promove isso também. Como promove também pensamentos ansiosos, ficam mais ansiosas no seu trabalho, com as suas coisas. Também acontece isso. Pensamentos negativos, né? Você não está bem alimentado, tem essa tendência também de ter um pensamento negativo. Que mais? Promove, isso é visível para várias pessoas, irritabilidade, a falta de atenção, né? Como eu já falei, perda do reflexo, então não é muito indicado quando você está com muita fome, é legal você parar o carro no posto, fazer um lanchinho e continuar a sua viagem, porque também tem uma perda de reflexo muito grande, até porque isso pode gerar uma hipoglicemia, ou seja, entra numa margem de risco muito grande, né, com uma hipoglicemia. A hipoglicemia pode levar até um desmaio, mal-estar. E se você está dirigindo, por exemplo, ou se você está no treinamento, no meio do seu treino, imagina no meio do treino longo, imagina fazer um longão de 30 quilômetros e se você não está fazendo uso disso, as consequências que podem acontecer aí com você. Né? Então, e gerar hipoglicemia, que é o mais comum, né? O primeiro toque, o primeiro sintoma que aparece, realmente é a hipoglicemia. E também essa má alimentação que promove com muita força, com muita frialdade, o aumento do peso. Ou aumento para lá, ou diminuição do peso. Estou falando da má alimentação, né? Você pode promover o aumento do peso, que é mais comum, que a gente está mais acostumado a assistir, mas também a diminuição demais do peso, brutalmente, e você chegar num nível com um percentual de gordura muito abaixo, né? Mulheres, por exemplo, entre 15% e 25% de gordura, quando você entra numa zona aí de 12%, 10%, 8%, você começa a entrar numa margem de risco muito grande, muito perigosa também, e pode causar parar a menstruação, mal-estar, irritabilidade, um monte de coisas, e isso pode não trazer benefícios aí para a sua qualidade de vida, para a sua saúde. Então, só esses aí que eu coloquei, acho que uns 10, 12 tipos aqui de consequências da má alimentação, para tomar cuidado, ficar atento, para não cair em algumas armadilhas e passar aí horas e horas sem se alimentar direito. Bom, falando da má alimentação, né, as consequências, eu também quero mostrar um pouco dos benefícios da boa alimentação, porque também, no meio disso tudo, nós temos aí também alguns benefícios que promove, né, com a boa alimentação. A primeira, que é óbvio que eu vou puxar a sardinha para o meu lado, uma boa alimentação faz com que você tenha um desempenho melhor no seu treinamento de corrida. Simples assim. Se você estiver com seu equilíbrio normal, bom, arrumadinho, ajeitado,
você vai ter um desempenho bem melhor no seu treinamento de corrida. E o contrário, como eu já falei lá agora há pouco, que aí você vai ter uma perda de desempenho. E desse jeito você vai ter o seu aumento de desempenho. Você vai render melhor nos seus treinos. Então, esses são os pontos principais da boa alimentação. Qual é a outra parte? É o equilíbrio do peso, né? O equilíbrio do peso está ligado diretamente com a alimentação. Sim, com a atividade física, com o gasto energético que você tem nas suas atividades diárias, nos seus exercícios físicos, no seu treinamento de corrida, mas o equilíbrio do peso vem através da boa alimentação. Se você estiver bem alimentado, você consegue equilibrar, nem ficar acima do peso e nem muito abaixo do peso, o que não é legal para ninguém. O que mais? Como eu falei, o oposto do que eu falei, melhora o seu sono com uma boa alimentação. E hoje, na sacada que eu vou passar aqui, são 3 sacadas, você vai ter um sono melhor. Então, tudo tem a ver em relação a isso. Dormindo melhor, você vai descansar melhor, descansando melhor, você vai render mais, rendendo mais, você vai produzir mais e assim por diante, beleza? Você mantém, que é uma parada bem bacana, com a boa alimentação, você mantém a mente ativa. Isso é muito importante. A mente ativa, a mente precisa estar ativa o tempo inteiro. Com a mente ativa, você evita vários tipos de doenças, por exemplo, Alzheimer, né? Se você tem a mente ativa, tem pessoas que vão deixando a mente ficar morta, ela vai morrendo, como tem pessoas que têm a mente voltada para pensamentos passados, né? Como que você percebe quando uma pessoa realmente está dando sinais de que ela está ficando velha? Olha só, isso é uma diquinha, tá? Como que a pessoa te mostra claramente que ela está ficando velha? Quando ela começa a viver do passado. Eu fui. É legal contar histórias, é legal recordar, é viver, mas isso virar uma rotina na vida, eu fiz, eu também fui, eu era, e aí ela fica só vivendo do passado. Isso é um sinal de que ela está ficando velha. Ela precisa ativar a mente, fazer exercícios mentais, exercícios físicos e ter boa alimentação para manter a mente, o cérebro ativo, beleza? A boa alimentação tem o controle da ansiedade, ela mantém a sua ansiedade estabilizada, ela mantém a calma. Quando você está alimentado, você está mais calmo, você está mais tranquilo, às vezes você tem vontade até de dormir, né? Então, mantém a calma. A vontade de dormir é da boa alimentação, mas também é do excesso de alimento, tá? O excesso de carboidrato também te promove o sono. Eu falei isso também na live passada, 3 lives atrás eu falei isso. O excesso de carboidrato é um açúcar que cai na corrente sanguínea, estimula a sua glicose, a glicemia. Esse sangue vai lá para o seu sistema nervoso central, estimula uma glândula chamada L-triptofano, que está ligada diretamente com o seu sistema nervoso central, que promove aquela canseirinha, aquele sonolência, e por isso que, na maioria das vezes, depois do almoço, a pessoa tem aquele soninho, dá uma vontade de dar uma cochilada, às vezes é porque exagerou um pouquinho no carboidrato, ou incluiu ali naquele almoço, que estava lindo, maravilhoso, alimentou, zerou, só que aí ela fez uso de uma sobremesa, um sorvetão, comeu um excesso de açúcar, e aí fez tudo isso que eu acabei de falar, esse processo todo até o sistema nervoso central. Então, precisa a calma, mas precisa tomar cuidado com essa calma, tá? A boa alimentação estimula de forma positiva a sua atenção, você fica uma pessoa mais atenta, você fica ligada, você melhora o seu reflexo, melhora a sua agilidade, ela regula a glicemia, que é isso que eu acabei de falar. A boa alimentação evita picos de glicemia. Quando damos pico de glicemia, nós vamos fazer esse processo todo que eu acabei de falar, que vai para a corrente sanguínea, vai até o sistema nervoso, e isso vira um giro
né? E fica lá uma coisa que alimenta a outra, que estimula a outra e promove engorda, né? Então, é super importante regular a glicemia. E também a boa alimentação aumenta a qualidade de vida, né? Cada um tem uma referência em termos de qualidade de vida. Qualidade de vida é viver bem, qualidade de vida é você não ficar doente, qualidade de vida é você não precisar de médico, de hospital, de remédio, qualidade de vida com a boa alimentação, você está fazendo uma bela de uma prevenção e um aumento na sua qualidade de vida. Simples assim, beleza? Eu falei que daria 3 sacadas, né? 3 sacadas, que assim, formas que eu utilizo, que eu passo para os meus alunos, que eu passo para os meus filhos e que funcionam. E que se você se conscientizar, lembra do comecinho da aula, ter a consciência de que aquilo é bom, já vai facilitar muito. A primeira sacada, vamos lá, ficar atento para, são 3 coisinhas, fique atento nessa sacada. Quando você for no supermercado, você tem que ter consciência do que você vai colocar dentro do seu carrinho para passar no caixa. Uma consciência a população mundial tem, que isso é visível. Mas tem uma outra parte da consciência que a população mundial deixa de lado. A consciência que a população mundial tem é em relação a dinheiro. Ninguém compra ali no supermercado sei lá, um produto, um queijo que custa R$ 300 e passa no caixa e fala, nossa, eu não sabia que era esse preço, né? Ninguém. Todo mundo sabe avaliar preço. Agora, tem que saber escolher o produto. Então, tem algumas sacadas que você pode usar no supermercado que você ou não passa naquele corredor, ou pelo menos evite passar naquele corredor, e quando passar, passa rapidinho. Por exemplo, no corredor dos chocolates, então é um local que você precisa prestar atenção. Na padaria do supermercado, porque é um excesso de pão de todos os tipos, com doce em cima, sem doce, e é uma vitrine que é uma armadilha para que você consuma bastante coisa. Então, tem que tomar esses cuidados, porque quando você faz um supermercado bom, bem feito, você melhora a sua alimentação. Fique atento a isso, tá? O que mais? Eu falei que tinham 3 sacadinhas aqui. É você ter a cozinha perfeita. A cozinha perfeita é aquela cozinha que tem legumes, que tem frutas, que tem água, né? Que tem água e que você faça uso dessa água, que você consuma água, que é super importante, beba bastante água. A cozinha perfeita tem um arroz e, de preferência, um arroz que não é tão refinado, se você conseguir usar aí o integral ou alguma coisa próxima disso, vai ajudar bastante. Você evitar o açúcar refinado, que é um castigo para o corpo. São detalhes que, com esses simples detalhes, você pode já ganhar um belo aumento na sua qualidade de vida. Ter uma cozinha pronta para te servir bem. Isso faz uma diferença. E a outra parte importante, que são 2 em uma só, que é você ter a sua geladeira e o seu armário também perfeito, né? Dentro da sua geladeira é o que vai comandar, porque quem não abre a geladeira toda hora só para ver o que tem dentro? E aí, vendo, é como uma vitrine, né? Abre a geladeira, fui lá ver o que tinha dentro. Olhou o que tinha dentro, tem uma coisinha para beliscar, pega, belisca. Isso é o normal. E com isso você vai deixando de lado a boa alimentação e começa a entrar na margem de risco de alterar a sua alimentação, ou para mais ou para menos, comer um pouco a mais. Então, uma geladeira, é sempre bom que ela tenha legumes, que ela tenha frutas, que evite, por exemplo, excesso de condimentos, de queijos, laticínios, linguiça, salsicha, hambúrguer, sabe, coisas que são muito gordurosas. Você tem que ter esse equilíbrio, achar esse ponto, se você consegue. Por exemplo, vou dar um exemplo meu, nada melhor do que o meu exemplo. Dar um exemplo meu. Faz muito tempo que eu vou no supermercado, eu que faço o meu supermercado, eu vou no supermercado, e na parte dos chocolates, eu nem entro, porque se eu entrar, é uma vitrine,
eu vou pegar um chocolate. E se eu pegar o chocolate, eu levo para casa. E se eu levar o chocolate para casa, eu consumo. Só que eu não consumo chocolate em uma barra de chocolate em uma semana. Eu consumo ele no mesmo dia, se ele estiver ali à minha disposição. Por quê? Porque eu adoro chocolate e vendo aquele coitado ali sofrendo, falando, venha, Júlio, me coma. Eu vou lá e como. Simples assim. Então, cuidado com o que você coloca dentro da sua cozinha, dentro da geladeira, dentro do seu armário, porque essa sacada eu acho que é muito importante, tá bom? E aí eu venho com a sacada 2. Eu falei 3, né? Sacada 2, ficar atento na hora de dormir. Essa é uma sacada que eu acho muito importante. Por quê? Porque na hora de dormir é onde eu vejo, através dos meus alunos, experiência, tudo que eu já vi, eu falo, pô, é ali é a grande armadilha, é o maior gerador de aumento de peso que tem no planeta Terra. Eu não vejo outro, é demais, é nessa hora de dormir. Por quê? Porque, na maioria das vezes, não se fazem um jantar estratégico. Então, o que é importante? Essa é a sacada. Pô, eu tenho que fazer uma estratégia para o meu jantar. Como que eu faço isso? A primeira dica, foco no amanhã. Como que vai ser meu dia amanhã? De acordo com o que vai ser o meu dia amanhã, eu vou esquematizar o meu jantar aqui, hoje à noite. Esse é o primeiro ponto. Poxa, amanhã eu terei um dia muito agitado, amanhã eu tenho um dia muito tranquilo, amanhã eu vou ter meu treino longo. Poxa, se eu tenho um treino longo amanhã, eu não posso fazer um jantar errado hoje à noite, porque senão, lá na metade do meu treino longo, eu não vou conseguir dar conta, vai cair meu ritmo, não tem como, vai cair seu ritmo. Então, eu tenho que montar essa estratégia, se preparar direitinho para saber assim, poxa, vou consumir XYZ, vou colocar X de carboidrato, pouco de proteína, pouco de gordura, para que eu consiga render bem no meu treino de amanhã. Simples assim. Que mais? Poxa, amanhã eu tenho um dia tranquilo, não é um dia que eu vou, sabe, sair, eu tô de folga, eu tô mais sossegadão, eu vou ler um livro. Poxa, então, ao meu jantar da noite, eu vou usar uma estratégia de fazer um jantar mais leve também, mais tranquilo, uma salada, um filezinho de frango. Então, é tudo uma estratégia. Tem que estar consciente, como ao começo da aula, consciência dos alimentos que eu vou consumir. Esse é o primeiro ponto. Como que eu vou fazer? Uma estratégia, tá? Foco no amanhã. O que mais que eu faço para esse jantar? O ideal, na maioria das vezes, comida leve. Mesmo que você tenha um dia muito atarefado no dia seguinte, uma comida leve não vai fazer mal, você vai dormir bem, você vai se alimentar direito, vai evitar a engorda, vai evitar o acúmulo de peso, e com uma comida leve, sabe? Um pratão colorido, uma folha, alface ou um arrozinho com um filezinho de frango. É muito simples, juro. Olha, alimentação é uma das coisas mais simples que tem. Complicam porque ela também é uma das coisas que mais dá dinheiro na área da saúde. Por isso que gostam de complicar. Mas fique atento a esses detalhes, tá? Então, já que é comida leve, evite comida gorda, né? À noite, aquela bifão, sabe? Um churrascão, evite, porque você vai dormir e você não precisa de tanta energia, né? Então tem que tomar cuidado com isso. E o ideal é que você consuma, faça o seu jantar 2 horas antes de dormir. Pô, nós tivemos aqui esses dias a aula do sono. Pô, essa aula, junto com aquela aula de sono, faz um casamento muito legal. 2 horas antes de você dormir, é a melhor forma para você jantar. Aí você calcula, monta a sua estratégia, calcula o seu horário, e 2 horas antes você faz o seu jantar, você tem tempo desse corpo fazer, quebrar esses alimentos, ir lá no ciclo de Krebs, nos aminoácidos, nas enzimas, fazer ele descer direitinho, passar por todo o processo do bolo estomacal, e você vai dormir muito melhor, muito mais leve, muito mais tranquilo. O que eu estou querendo dizer? Poxa, se você jantar um pratão
caprichadão, cheio de arroz, feijão, bifão, ovo, cebola, colocar tudo ali e depois ir dormir em seguida, ou deitar no sofá e dormir, a sua qualidade de vida também vai cair. Nós estamos com o objetivo de aumentar a qualidade de vida, não é isso? Então, fique atento nessa sacada também. E a terceira sacada que eu quero passar aqui para você é a seguinte: é quando você... É na armadilha, né? Nós estamos atacando nas armadilhas. A armadilha predileta da população, final de semana. Final de semana tem armadilha para tudo quanto é lado. É o churrascão, é o almoço em família, é o café da manhã diferenciado. É uma armadilha lá. Lá tá campo minado, tá? Churrascão, pô, sabe? O que tem lá no churrascão? Cerveja, tem carne, muito sal, petisco, queijinho, azeitoninha, baconzinho, enfim, tudo armado para você engordar. Tá tudo pronto ali para você passar do limite, encher o copo, transbordar o copo e fazer aquilo ir para o seu cantinho ali, chamado tecida de pouso. O que é tecida de pouso, Júlio? Tecida de pouso é aquele pneuzinho que fica ali na lateral. Então, tá tudo pronto ali. Então, a grande sacada para isso é você, já que você sabe que no final de semana vai ter a festa do sobrinho, vai ter o aniversário da prima, vai ter o jantar com a família, vai vir o familiar daqui, dali, de Belo Horizonte, vai ter o churrascão com a turma, com som, você já sabe que vai acontecer isso, faz um planejamento antecipado. Poxa, pense que você vai passar um pouco dos limites lá, ninguém também vai ser o chato da festa, chegar lá, não fala com ninguém, não conversa com ninguém. Então, já faz um planejamento. Nessa semana, você já vai diminuindo a sua ingesta de alguns alimentos, vai diminuindo a ingesta principalmente de carboidrato, que tem excesso de energia, tem muita energia, vai fazendo esse controle para que você chegue no final de semana na festa, o que você extrapolar, tudo bem, beleza, tá? E a outra sacada dessa parte aí é você pensar na segunda-feira. Qual segunda-feira? Nas duas. Né? Nas duas segunda-feiras. Pô, segunda eu começo a minha semana no trabalho e eu sei que no domingo eu vou lá fazer o festão, vai ter o churrascão, vai ter o camarão à baiana, né? Vai ter comida gorda. Então, eu já sei que vai ter. Segunda-feira eu começo a fazer o meu plano, o meu planejamento, eu vou planejando de uma forma sadia, para quando chegar lá no final de semana eu como à vontade, eu não viro o chato, né? O chato da festa, do evento, porque, pô, nada mais chato do que a pessoa chegar no evento e não come nada, não bebe nada, não faz nada, né? Então, você participa, você tem o vínculo com todo mundo, você aumenta o seu ciclo de amizade, legal, participando da festa, e mais você está tomando os cuidados ali. Então, pensou na segunda, começa na segunda-feira. E lá no final de semana, você também pensa na próxima segunda-feira. Porque, gente, eu dou treino na pista. Eu dou treino de segunda-feira de manhã. Eu tenho vários horários na parte da manhã. Tem um outro que gosta de treinar às 5 horas da manhã, tem a turma das 7, depois eu tenho às 8, aí tem às 10, tem meio-dia, tem a turma da manhã. O que tem de gente que chega na segunda-feira com aquela cara de arrependimento porque comeu demais no final de semana, com a consciência pesada, é brincadeira. Então, o que a gente tem que pensar? 2 segundas-feiras. Pô, já que eu vou ter no meio lá, no final de semana, aquela festa, então eu vou controlar a partir dessa segunda-feira e já pensando na segunda que vem, porque assim eu não entro na segunda-feira que vem com a consciência muito pesada. Eu vou para o treino mais tranquilo, tranquilão, bonitão e vamos treinar, beleza? Então fica aí essas 3 sacadas que talvez possa ajudar no seu equilíbrio corporal, na sua reeducação e aí alimentar, e aí vai fazer você ter um desempenho melhor, uma qualidade de vida boa, beleza?